vermelhidão, inchaço, coceira. Esses são alguns dos sintomas da urticária. Uma irritação na pele que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e pode ser causada por diversos fatores. O assunto é interessante, vocês mandaram diversas perguntas pra gente e para esclarecer todas as dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a alergista e imunologista, a doutora Renata Garbossi Frigi. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada. A gente fica tão feliz, doutora, quando a gente faz as pautas, né? E não dá tempo de responder todas as perguntas, porque significa que o assunto é bom e aí você volta logo também. Não, eu adoro, né? Porque a última pauta foi um sucesso, tinha um monte de pergunta, um monte de gente com dúvida e voltei aqui para responder. Maravilhoso. Então, ó, só pra gente recapitular, o que é a urticária, doutora? Então, a urticária são placas vermelhas que acontecem pelo corpo, né? São placas que caminham pelo corpo, não são fixas, elas caminham, andam, coçam, às vezes fica quente, pode doer, onde está a placa pode sentir dor, coceira, hiperemia, que a gente chama vermelhidão, e que pode ser crônica ou aguda, né? Pode durar até 14 dias, que a gente fala que é a urticária aguda, que acontece um evento na vida, ou nunca mais, ou alguns eventos na vida, que dura até 14 dias, ou pode ser crônica. E aí a urticária crônica é aquela que pode durar para sempre, ter um ciclo de 1 ano, 2 anos, 6 meses, se chama urticária crônica. E existem tipos específicos, doutora? Existe. A urticária é uma doença que altera a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, deixa o paciente bem angustiado, é uma doença que assombra o paciente e o alergista também, porque é difícil da gente diagnosticar a causa da urticária, né? Mas a gente consegue. Mas existem vários tipos. A aguda, que dura até 14 dias, e a crônica. Na urticária crônica, nós temos a urticária crônica espontânea, a idiopática, aquela que a causa é autoimune, então a gente diz que não tem uma causa específica, sim uma autoimunidade. Essa crônica espontânea idiopática, todas acima de 6 semanas, com duração de 6 semanas até 1 ano, 2 anos, até a vida toda. Existem as urticárias físicas, que são as urticárias de acordo com o evento físico. Quais são eles, né? Então a gente tem pressão. Então, pressão de elástico de meia, elástico de calcinha, de cueca, de sutiã. Aonde faz pressão formam as placas de urticária. A gente tem a urticária solar, que os raios solares provocam as placas pelo corpo, que caminham pelo corpo. A gente tem a colinérgica da atividade física, do exercício físico, do aumento da temperatura corpórea, pode dar uma urticária colinérgica. A gente tem a urticária ao frio. Quando o paciente entra em contato com alguma coisa fria, pega um gelo ou lava a louça numa água gelada, pode fazer urticária na mão, né? Então existe uma série de urticárias também de eventos físicos que é crônica. E quando essa urticária, doutora, que você falou da atividade física, do frio ou do calor, né? Às vezes as pessoas confundem até assim com uma vermelhidão de rosácea. Isso. Né? Mas ela é diferente porque ela queima muito mais, não queima, doutora? É, exatamente. Na urticária ao frio, por exemplo, que você começa a fazer queima, sente um formigamento, sente uma coceira e pode dar um pouquinho de inchaço também. A rosácea não incha, né? A urticária, ela vai dar um pouquinho de vermelho, além da vermelhidão, ela vai dar um pouquinho de queimação, coceira, que a gente chama de prurido, e até um pouquinho de edema. Incha, né? Uma das características da urticária é inchar. Boa. Vamos responder as perguntas? Vamos lá. Então vamos para a primeira, Léo. Bora lá então, primeira perguntinha para a doutora, porque você mandou todas as suas dúvidas e pode continuar mandando, tá bom? Que a gente vai colocar aqui no ar, bora ver. Almir Monteiro de São Paulo, vamos ver aqui, ó. Meu pai é idoso, sofre de urticária com coceira intensa há mais de 3 anos. Fez tratamento com corticoides e não resolveram o problema. Além de alterar a pressão e a diabetes, passamos por diversos médicos e ninguém consegue identificar a causa. Exames mostram IgE, creio que seja isso, alterado, mas ainda não identificamos o que causa. O que fazer? Obrigado, Almir, pela pergunta. Doutora, ajuda o Almir, por favor. Sim, provavelmente o pai, né, o Almir, ele tem uma urticária crônica, tá? O aumento da IgE não é muito característico da urticária crônica. Provavelmente ele pode ser alérgico a ácaro, a poeira, alguma outra coisa que esteja fazendo o aumento dessa IgE. E não necessariamente esse ácaro é o que está produzindo a urticária. A urticária crônica, ela é autoimune. Provavelmente é alguma autoimunidade que está propiciando o aparecimento dessas urticas, dessas lesões.
Ela disse que o pai dela tratou com corticoide. O tratamento da urticária não é corticoide contínuo. Eu fiquei pensando numa psoríase, doutora. Isso, então, não. Na verdade, pode ser que seja uma urticária mesmo, né? A psoríase, ela é uma lesão fixa, né? Ela não caminha pelo corpo, ela vai ser fixa, vai ser no cotovelo, nas dobras. A urticária não, a urticária ela caminha, o paciente fala que a lesão anda pelo corpo, né? Mas o tratamento da urticária não é com corticoide oral. O tratamento da urticária é com antialérgico oral. Então, o paciente que trata a urticária com corticoide oral, ele vai usar o corticoide, vai melhorar, vai passar o efeito do corticoide e piora de novo. Então, ele vai sofrer uma série de efeitos colaterais do uso contínuo do corticoide, sendo que o tratamento é um antialérgico contínuo que não traz efeito colateral. Então, acho que o tratamento aí está errado. Ele tem que fazer um antialérgico contínuo, procurar um alergista. Fora que realmente, né, doutora, o que o corticoide faz ao nosso corpo... Nossa! Judia muito, né? Exatamente. E não só fisicamente, como mentalmente também, deixando a gente mais ansioso, mais depressivo, enfim, né? O corticoide oral de forma contínua, ele pode fazer uma série de efeitos danosos no nosso corpo, pode fazer síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é quando o paciente incha muito, ele fica todo inchado aqui na região de pescoço, ele aumenta a pilificação, né? Aumento de pelos, aumento da pressão arterial, diabetes, glaucoma. Então, aumento tem uma série de efeitos, né? Pelos, depressão, ansiedade. Corticoide de uso contínuo pode causar tudo isso, né? E é muito perigoso. E altera a imunidade também. Então, atenção aí, vamos rever. Mais perguntinhas, doutora, vamos lá, Léo. Mais perguntinhas, vamos ver aqui, ó. Mais uma para a doutora da Isabela de São Paulo. Tem alergia que fica com placas vermelhas e esbranquiçadas. O que será, doutora? Obrigado, Isabela. Então, tem que ver qual é a característica dessas placas, né? Se são placas que caminham pelo corpo, aí a gente pode pensar, a urticária ela tem que caminhar pelo corpo. A urticária não são lesões fixas. Se a lesão dura mais que 48 horas, não é urticária. Você tem que pensar em outro tipo de dermatite ou outro tipo de lesão, né? Então, assim, ela pode até ficar com halo, né? Ela pode fazer uma lesão vermelha, um halo esbranquiçado por volta, mas isso tem que desaparecer em no máximo 24 a 48 horas. Se é uma lesão fixa, aí ela precisa procurar o dermatologista, talvez fazer uma biópsia para ver do que seria isso. Mas para ser urticária, ela tem que caminhar pelo corpo. Boa. Vamos para a próxima pergunta, coloca pra gente. Mais uma perguntinha para a doutora, bora ver aqui? Neire Alves, Alagoas. Tenho coceira quando pego em gelo, é normal? Nossa, curioso isso, Neire. Obrigado pela pergunta, viu? Bem curioso, né? Isso é urticária ao frio, né? Que eu estava legal. explicando para você que existem urticárias físicas, que é um tipo de urticária crônica, ou seja, provavelmente ela vai ter isso por toda a vida dela. E toda vez que ela entrar em contato com o frio, o gelo, vai produzir urticária na mão. Ela vai coçar a mão, vai inchar, vai ficar vermelho, às vezes vai arder, queimar. Isso é urticária ao frio. Pode acontecer lavar louça com água muito fria, pode acontecer urticária, né? E o tratamento disso é antialérgico. Ou usar um antialérgico contínuo, se ela está tendo muito sintoma, ou quando acontecer a crise. Boa. E, doutora, se a gente passar cremes, essas coisas ajuda também? Porque a pele resseca? A pele resseca. Na urticária, quando você tem muitos locais que estão edemaciados, que estão fazendo muitas placas que estão inchando, pode ressecar. Então, passar o creme ajuda a diminuir um pouco a reação, a coceira, o prurido. Mas o tratamento da urticária mesmo para evitar a crise é o antialérgico. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui da Meire de Uberlândia. Quando tomo sol, tenho uma alergia. Como posso tratar? Aí, doutora, yin e yang. Uma coisa diferente da outra. Então, tá vendo? É outra urticária solar. A urticária solar é quando o paciente ele tem uma sensibilidade aos raios UVA, UVB do sol. Então, existe sim, tá? Às vezes só passar o protetor solar não segura. Então, pacientes que têm urticária solar, né, dos raios solares, ou tem que se proteger do sol, passar bastante protetor solar e quando vai à praia, tomar antialérgico, né? É crônico. Então, se o paciente tem esse tipo de urticária, ele quer aproveitar a praia, tomar antialérgico. Eu tinha uma paciente que ela costumava ir para o trabalho de bicicleta, né? E ela falava, doutora, eu vou, às vezes eu nem estou muito suada, nada, e eu fico toda empipocada. Eu falei, você pode ter as duas coisas, você pode ter, ela falava que acontecia mais quando estava com muito sol, né? Ela podia ter urticária colinérgica, do exercício físico, porque ela ia para o trabalho de bicicleta, e do sol.
Então, o que eu fiz para ela? Eu falei, você vai usar antialérgico contínuo. Você trabalha todo dia, você vai tomar antialérgico de forma contínua. E controlou. Porque como ela tinha todo dia sintoma, toda vez que ela ia... Era só de manhã quando ela ia para o trabalho, embaixo do sol. Então, ela começou a usar o antialérgico de forma contínua e controlou. Boa. Vamos para a próxima perguntinha, coloca pra gente aqui. Da Dirce Lopes, do Rio de Janeiro. Tive herpes zoster no ano passado. Ficaram algumas manchas no local e eu sinto coceiras. Como proceder? E aí, doutora? Então, provavelmente essa herpes, isso que ela tem não é uma urticária, tá? Porque a herpes zoster é um vírus, né, que ele faz uma lesão na pele e ele deixa umas sequelas. Uma das sequelas da herpes zoster é a coceira, é o prurido. Mas é um prurido fixo, é uma lesão que fica, por exemplo, se ela teve nessa de mídio aqui, que a gente diz, nessa parte do corpo, geralmente ocorre aonde você tem inervação, né? Então, aonde ela teve o herpes zoster, vai produzir uma sequela na pele. Vai ficar vermelho, uma mancha mais amarronzada e que vai coçar por um tempo. Então, o que ela pode fazer para diminuir esse prurido é hidratar muito, hidratar a lesão. Às vezes, se tiver uma coisa muito crônica, usar um pouquinho de corticoide tópico para diminuir a coceira e tomar antialérgico contínuo. Eu tive um paciente que teve uma sequela bem feia de herpes zoster aqui, nessa região aqui do braço, e ele ficava assim, é uma coisa que tirava ele do prumo, sabe? Incomodava muito ele. E a gente teve que fazer um tratamento pós-herpes zoster. Então, eu usei antialérgico, usei hidratantes, né? Hidratantes emolientes, são específicos para pele seca. Um pouquinho de corticoide tópico, ele melhorou, mas durou 6 meses o tratamento dele. E aí, doutora, é ruim também até o tipo de roupa que você põe. Exatamente. Porque dependendo da roupa que você põe, o tecido dela vai fazendo aquela, né? Vai raspando naquela coceirinha, Nossa, é coitado. muito pior. Ele usava camiseta larga, aquelas camisetas mais fininhas, e tirou ele do prumo, aquele paciente, mas depois ele melhorou. Que bom, que bom. Tem solução, minha gente. Vamos para a próxima pergunta. Giovana Reis, de Taubaté, São Paulo. Tenho coceiras no couro cabeludo. Pode ser urticária ou seborreia? Então, aí, Giovana, vai depender do que a gente está olhando no seu couro cabeludo, tá? Se você vê que naquele couro cabeludo tem plaquinhas que descamam, tipo uma caspa, sabe? Que vai descamando, que vai caindo pela roupa. São coceiras e placas que descamam, meio esbranquiçado, que formam como é que eu posso te dizer? Uma lesão ali, aí você pode pensar em dermatite seborreica. Geralmente a dermatite seborreica, ela é só no couro cabeludo e atrás da orelha, né? São lugares mais específicos. Já a urticária crônica, ela pode sim coçar o couro cabeludo. Pode haver uma coceira, mas não forma placa, não forma lesão. É uma coceira que caminha pelo couro cabeludo e geralmente vem junto com a coceira do corpo. O paciente fala assim para mim, doutora, coça meu corpo todo, mas o meu couro cabeludo coça muito. Aí eu olho o couro cabeludo do paciente, não tem nada, não tem nenhuma lesão. Às vezes um vergãozinho aqui, outro ali, que a gente não consegue enxergar direito por conta do cabelo. Aí é uma urticária. Aí você dá antialérgico e melhora. Já na dermatite seborreica, não. São placas que ficam, perduram e descamam. Aí o tratamento é outro. E você vai sentir na hora de passar escova, enfim, né, doutora? É diferente. Mais perguntinhas, Léo? Bora ver aqui, ó, mais uma perguntinha para a doutora, da Ana Maria de Salvador. Quando uso calças compridas ou meias de compressão, fico com as pernas cheias de manchas vermelhas e coceiras. O que devo fazer? Obrigado, Ana Maria, pela pergunta. Olha que legal essa pergunta. É um outro tipo de urticária física. Aí é uma urticária de pressão, né? Então ela usa meia de compressão, às vezes calça de cotton, né? Meia elástica, meia de tênis, né? Aquelas meias que a gente usa. Apertou, vai dar urticária. Então ela tem que ver a que ponto isso está incomodando a vida dela. Se isso for uma coisa muito diária, ela vai ter que usar antialérgico contínuo. Se for uma coisa muito eventual, uma vez ou outra, ela vai tomar um antialérgico quando acontecer. Mas é um tipo de urticária de pressão. E aí é tudo, né, doutora? Às vezes pulseira, tudo que você põe tem elastiquinho, pulseira, né? elastiquinho. Eu também tive uma paciente que foi engraçada. Ela falou, doutora, eu preciso fazer um teste alérgico, porque eu tenho alergia a cotton. Aí eu falei, mas o que acontece? Não, põe a calça de cotton. Eu falei, mas é só na perna? Só. Era urticária de pressão. Olha isso. Aí expliquei pra ela, a gente começou a tratar com antialérgico e ela melhorou. Boa. Mais uma perguntinha. Bora ver aqui, ó. Chegaram várias perguntas, viu, gente? Muito mais do que a gente já tinha. Da Udete de Florianópolis. Doutora, minha mãe tem alergia nas pernas e ainda tem refluxo venoso e crônica. Como posso ajudar? Muito obrigado, Udete, pela pergunta, viu?
Então, essa foto que está aparecendo aí, eu não digo que isso é uma urticária, tá? Isso daí pode ser porque como ela tem um problema arteriovenoso, ela tem um problema na circulação de sangue, isso deixa a perna mais vermelha, provavelmente a perna mais ressecada e isso coça muito. Então, esse tipo de problema dela é com vascular, né? É algum problema vascular que ela vai ter que resolver aqui, usar medicação ou até fazer algum tipo de cirurgia para melhorar o retorno venoso aqui da perna dela e diminuir essa vermelhidão, a coceira. O que ela pode fazer para amenizar isso é usar hidratante. Hidrata muito, não deixar a pele ressecar, porque quando a pele resseca, ela abre ferida. E se abrir ferida numa pele dessa, que está com menor retorno venoso, vai infectar, vai fazer uma erisipela. Então, para ela evitar tudo isso, ela vai ter que hidratar muito a perna da mãe dela, mas procurar um vascular, porque o problema dela é retorno venoso. É porque tá inchadinho também, né? Dá pra ver um pouco, né, doutora? Aí já não é uma urticária. E lembrando, né, que a pele da gente vai ficando tão fininha. Vai. E aí vai ressecando bem mais, isso. né? O idoso já tem uma tendência a ter um ressecamento de pele, né? O idoso já resseca mais. A pele incha, ela vai afinando, né? Então a gente precisa realmente usar um hidratante para evitar todas essas complicações. Boa. Doutora, volte mais, porque tem um monte de perguntas e a gente vai fazer plantãozão, tá? Exatamente, adoro vir aqui, muito obrigada, Seja viu? bem-vinda, obrigada pelo ano. Obrigada, eu queria desejar para todo mundo um Feliz Natal, para vocês aqui, para os telespectadores, um Feliz Natal abençoado, né, com a paz de Deus, né, para todo mundo. E um ano de 2025 maravilhoso para todos nós, que eu venha mais aqui tirar as dúvidas de vocês, porque eu adoro vir aqui na TV Aparecida. Ai, que gostoso. Vocês são muito queridos, Obrigada, viu? doutora. Feliz Natal para você, para toda a família. Obrigada pelo ano incrível, pelo conhecimento partilhado, viu? Obrigada. E volte sempre. 2025 já estamos com as portas abertas, tá? Muito obrigada para vocês também, viu? Coisa boa. Um beijo. Natal abençoado. Amém. E você de casa, aproveita para seguir a doutora aí na internet, @doutora Renata Garbossi Frigi, tá aparecendo para você aí na tela o Instagram.